O motivo de você não conseguir tirar os seus projetos do papel é que te colocaram numa prisão emocional, da qual você precisa sair. Olá, meus queridinhos, tudo bem com vocês? Aqui é Vivian Garrido. Quem é que nunca teve uma vontade, um desejo, um projeto que queria muito realizar, mas nunca conseguiu tirar do papel? Eu vou contar aqui para vocês o porquê que isso acontece e como você vai fazer para sair dessa prisão. Esse mundo aqui que a gente vive é um mundo que exige alguns reconhecimentos. Não é à toa que nós temos que ter diplomas para comprovar, para sermos reconhecidos como, por exemplo, um advogado, como um médico, um psicólogo, um terapeuta. Então, isso tudo é uma forma de você ser reconhecido por alguma coisa que você aprendeu e que você quer executar. Então, nós fomos treinados desde sempre a exigirmos um reconhecimento da sociedade, da nossa família, do nosso cônjuge. Só que tem um probleminha aí. Muitas vezes, essa necessidade de reconhecimento, ela acaba fazendo com que os nossos sonhos fiquem limitados. Porque você deve ter vários sonhos, várias perspectivas, vários desejos, que muitas vezes as outras pessoas não entendem ou não aprovam. E que talvez você não vá ter nenhum tipo de apoio para iniciar aquilo, para realizar, para chegar até o final. E o fato de você não ter apoio de ninguém faz com que você tenha um sentimento de que sozinho você não vai conseguir. Muitas pessoas estão vivendo nessas condições, esperando um reconhecimento de fora, esperando que alguém aprove aquilo que elas estão fazendo, e com isso elas estão negligenciando os próprios sonhos. Elas não dão seguimento nos próprios projetos e nos desejos que elas têm, porque elas se sentem quase que obrigadas e pressionadas por aqueles que estão ao seu redor para fazerem aquilo que os outros acham que vai ser certo para a vida deles. Muitas vezes essa pessoa passa a acreditar até que os seus familiares, que as pessoas mais próximas não querem o bem dela, porque as pessoas não conseguem, não querem aprovar as coisas diferentes que essa pessoa quer fazer. Mas na verdade, essas pessoas elas não querem o seu mal. Elas agem assim justamente pelo contrário, porque elas querem o seu bem. É fato que as pessoas são muito diferentes, mas às vezes os nossos familiares, eles querem que a gente siga um caminho que eles conhecem, um caminho que deu certo para eles, um caminho que eles acham que vai dar certo para a gente. E por isso eles acabam criando essa pressão, essa prisão emocional na gente. E a gente vai se deixando levar por isso e muitas vezes estagnando os nossos sonhos. Todas as pessoas podem ter uma opinião contundente sobre algo que você vai fazer. De fora, muitas vezes as pessoas veem até melhor a situação do que a gente que está envolvida emocionalmente. Mas isso é uma opinião da outra pessoa. Você tem que aprender a seguir o seu próprio caminho, seguir o seu próprio coração e fazer aquilo que você realmente ama, aquilo que realmente te brilha os olhos, aquilo que é a tua missão aqui. Às vezes, o seu pai teve uma vida diferente, uma vida sofrida, e ele gostaria de ter feito coisas que hoje ele vê como possíveis para você, e talvez lá na época dele não tenha sido possível. Então ele vê aquilo como uma oportunidade, mas ele está vendo dentro dos próprios padrões dele, dos próprios paradigmas dele, das experiências que ele teve. E muitas vezes isso não tem nada a ver com as suas experiências, não tem a ver com os desejos que você tem. E ele quer que você siga os conselhos dele, ele quer que você seja melhor do que ele foi. Então ele começa a te pressionar, mas não é para o seu mal, é porque ele não quer que você se machuque, ele não quer que você passe por situações que foram duras para ele e que talvez ele ainda não tenha superado. Muitas vezes isso acaba se tornando um aprisionamento. Você passa a se sentir inadequado, você passa a se sentir sem apoio e, numa grande parte das vezes, as pessoas acabam sucumbindo à vontade dos outros e deixam seus sonhos para trás. Claro que a gente tem que ouvir as pessoas que amam a gente não pode simplesmente dar as costas. A gente tem sim que levar em consideração aquilo que as outras pessoas nos dão como conselhos, em especial aquelas que a gente sabe que amam a gente. É óbvio que essas pessoas querem passar algo positivo pra gente, mas isso não significa que elas tenham a verdade absoluta e que elas saibam o que realmente é melhor para você. Seguir esses conselhos não pode ser uma condição para a sua felicidade. Como nós somos diferentes, as nossas escolhas muitas vezes também serão diferentes. Comigo foi exatamente assim. Quando eu comecei a minha vida, eu sempre tive vontade de ser terapeuta. Eu não passei na faculdade de psicologia, então eu fui seguindo
outros rumos. Eu tentei ali pelas regras que eu aprendi com a minha família e com a sociedade em geral. Eu fui fazer faculdade, eu fui trabalhar em instituições que eram respeitadas, eu fui atrás de algo sólido. Eu trabalhei em banco, trabalhei em grandes empresas, como meu pai e meu avô, por exemplo. Tentei trabalhar em cargo público, porque eu ouvia desde criança que isso seria solidez, que isso seria segurança, que isso seria o melhor para mim. Que se eu passasse num concurso, eu jamais poderia ser mandada embora e eu teria um salário garantido pelo resto da minha vida. Eu tentei todas as profissões que vocês imaginarem. Eu trabalhei com imóveis, com TI, com marketing, até Uber eu fui. Mas nada disso se encaixava naquilo que eu queria. Eu nunca consegui me manter no mesmo trabalho por mais do que 1 ou 2 anos. Quando eu realmente decidi largar tudo, e eu saí do apartamento montado que eu tinha e fui tocar o meu sonho, todo mundo pensou que eu estava ficando meio maluca. Ninguém levou fé, todo mundo achou que cedo ou tarde eu ia desistir. Mas eu simplesmente resolvi não olhar mais para aquilo que os outros estavam falando, não ouvir mais o que os outros estavam falando, e eu comecei o meu treinamento para ser terapeuta. E eu passei todas as dificuldades possíveis para isso. E como eu não tinha o apoio deles, eu não podia nem ficar pedindo ajuda. Eu cheguei a pontos que eu não tinha nem como me sustentar. Eu não tinha como comprar ração para o meu cachorro naquela época, porque eu ainda não tinha um nome, as pessoas ainda não conheciam o meu trabalho, e eu também não sabia direito nem precificar aquilo que eu estava fazendo. Mas eu persisti mesmo com todas essas dificuldades e as pessoas me olhando e dizendo que eu estava maluca. E no final acabou dando certo, porque era aquilo mesmo que eu amava. Só faltava eu me lapidar e me colocar ali no caminho correto para que eu pudesse começar a crescer. Eu vim morar em outro estado. Eu não sabia se eu estava indo para o sucesso ou para a ruína. Mas mesmo assim eu acreditava, eu confiava tanto que aquilo era o que eu queria, que era o meu sonho, que eu continuei, eu persisti, eu fui até o fim. Ninguém apoiou a minha suposta loucura, mas eu fui até o fim e fiz até dar certo. E hoje eu tô aqui. E aquilo que era uma loucura, hoje é o meu ganha-pão, hoje é a realização do meu sonho. Eu posso ajudar as pessoas como eu sempre quis, e inclusive agora eu tenho ajudado até a minha família que antes me criticava. Como eles não conheciam nada a respeito disso, eu precisei primeiro fazer, mostrar para eles que era isso mesmo, que ia dar certo, e depois eles retomaram a confiança em mim. E hoje eu já tratei uma boa parte das pessoas da minha família com as terapias que eu criei aqui no Desperte Seu Melhor. Hoje eles entendem que eu estava lutando pelo meu sonho. Mas muitas vezes as pessoas só vão ver isso depois que você já tiver conseguido. Então, se você for ficar esperando o apoio para você começar, talvez você nunca tenha. Afinal, quem nos ama quer o nosso melhor, eles não querem que a gente sofra. E se no subconsciente deles, ou mesmo na ideia do que é a vida, na ideia do que seria um bom trabalho, por exemplo, como é o caso aqui do meu exemplo, deles, isso vai ser ruim e vai me trazer sofrimento, obviamente eles não vão apoiar. Então a gente tem que saber avaliar se essas pessoas elas estão nos protegendo para o nosso bem ou se elas estão ali trazendo essa prisão emocional e fazendo com que a gente não siga em frente e realize os nossos sonhos. Esse excesso de proteção pode também estar barrando o nosso crescimento, tá? Impedindo a gente de atravessar a ponte até os nossos sonhos realizados. Então a dica de ouro que eu vou te dar hoje, se você acredita no seu projeto, se você acredita no seu sonho, por mais que as outras pessoas não acreditem, elas não vão com você, você precisa ir atrás daquilo que você ama fazer, daquilo que você quer. Você precisa se libertar dessa prisão emocional. Você pode dizer para sua família, olha, eu amo vocês, mas eu acredito nisso aqui também. Isso daqui é o projeto da minha vida, é aquilo que eu amo fazer. Se você não consegue me apoiar, não tem problema, mas não tente me impedir. Se você realmente me ama, deixe eu tentar fazer aquilo que eu quero. A gente não pode se prender a sentimentos e ações de terceiros. Nós temos que estar cientes dos nossos próprios sentimentos e das nossas próprias ações. Uma coisa que eu aprendi nessa caminhada é que a única pessoa que vai viver comigo pro resto da minha vida sou eu mesma. O que as outras pessoas vão pensar, o que as outras pessoas vão sentir, vão fazer, vão falar a respeito daquilo que eu sou, não diz respeito a elas, diz respeito a mim. Então, antes de querer agradar as outras pessoas, eu tenho que tentar agradar ao máximo a pessoa mais importante da minha vida, que sou eu mesma. E você tem que fazer o mesmo. A pessoa mais importante da sua vida é você. É você que vai estar aí em todos os momentos. Quando todo mundo desaparecer, quando não tiver mais ninguém, é só você com você mesmo. Então você tem sim que seguir os seus sonhos e buscar viver a missão que você veio fazer aqui.
Não é sair fazendo loucura por aí, mas sim saber qual o seu desejo mais profundo, qual a missão que você veio aqui realizar e ir em busca dela. Quando você encontrar a felicidade naquilo que você está fazendo, você vai ver que todas as outras áreas da sua vida vão fluir. Você vai ser próspero, você vai ter grana, você vai conseguir ser feliz e ganhar dinheiro e até mesmo agradar as outras pessoas com aquilo que você faz. Só que você tem que estar feliz também. É primeiro você e depois os outros. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem aqui embaixo se vocês já passaram por essas coisas, se vocês estão passando nesse momento, se vocês estão precisando de uma força para isso. E a gente conversa mais sobre o assunto, tá? Compartilhe também com outras pessoas, às vezes até com aquele familiar teu que não tá te apoiando muito nas suas ideias aí. Quem sabe isso daqui dá uma luz para ele também passar a mudar a atitude com você, tá certo? Curtam aí e compartilhem, tá certo? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.